Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Reflexões e Caminho. Muita gente acha que Allan Kardec, a codificação espírita, influenciou um dos maiores cientistas de todos os tempos, Charles Darwin, na sua Origem das Espécies. Porque o espiritismo, como uma filosofia e ciência, explica muito do que hoje a biologia descobre ou vem descobrindo nos últimos 160 anos. A verdade é que foi o contrário, a verdade verdadeira. Charles Darwin e suas informações influenciaram e muito as reflexões de Allan Kardec. Quando o Livro dos Espíritos, esse livro foi publicado a primeira vez, tinha cerca de 500 perguntas. Pouco depois, foi lançado A Origem das Espécies, de Charles Darwin. Kardec devorou essa importante obra, teceu inúmeras outras questões e a espiritualidade amiga respondeu-as a contento. Então, na segunda edição, nas edições posteriores do Livro dos Espíritos, de 500 e poucas perguntas, foi para mais de 1000 perguntas e respostas da espiritualidade. Por isso as pessoas justificadamente se confundem achando que o Kardec, a codificação, influenciou a origem das espécies, influenciou Charles Darwin. Hoje a gente vai falar sobre a diversidade de pessoas, de etnias, de tribos no nosso planeta. Por que não raças? Hoje nós, no século XX, no século XXI, a gente vem refinando bastante o conceito de raça. Raça é uma só, falando de raça humana, Homo sapiens sapiens. Antes, há algum tempo atrás, acreditava-se que existiam diversas raças humanas, não humanoides, como a paleontologia aponta, a antropologia aponta, como o Homo erectus, Homo sapiens, Homo neanderthalis. Para nós, hoje, a única raça hominídea, por assim dizer, não sou especialista no assunto, a única raça hominídea que existe é o Homo sapiens sapiens. Mas Kardec ele vai se voltar à espiritualidade utilizando em sua pergunta a palavra raças humanas. Kardec pergunta na questão 52 e na questão 53, num subcapítulo intitulado Diversidade das Raças Humanas, que está lá na primeira parte, no capítulo 3, no livro da Criação. Incrível essa parte do Livro dos Espíritos. Kardec nos pergunta a espiritualidade amiga, de onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Ora, hoje todo mundo sabe, aprende na escola, no ensino fundamental, que o clima, os costumes variam de região para região. Naquela época, no século XIX, essa informação era uma grande novidade, porque não se tinha o entendimento de que a gente está em uma evolução constante, uma transformação constante. O português, o idioma português que é falado hoje no século XXI, no Brasil, é completamente diferente do português falado no Brasil no século XVIII, quando existia ainda a língua geral, século XIX, século XX. Vamos ver a resposta da espiritualidade amiga para a pergunta de Kardec. Vou repetir a pergunta porque eu falei muito depois, de tê-la lido. De onde provêm as diferenças físicas e morais que distinguem as raças humanas na Terra? Resposta: do clima, da vida, dos costumes. Dá-se aí o que se dá com dois filhos de uma mesma mãe, educados longe um do outro e de modos diferentes. Em nada se assemelharão quanto ao moral. Incrível essa pergunta, de grande impacto, na época que ela foi publicada a primeira vez. E a questão é o seguinte, 53. O homem surgiu em muitos pontos do globo? Sim,
em épocas várias, o que também constitui uma das causas da diversidade das raças, depois dispersando-se os homens por climas diversos e aliando-se os de uma aos de outras raças, novos tipos se formaram. Aí nós temos a letra A, que é a continuidade da 53. Estas diferenças constituem espécies distintas? Resposta: certamente que não, são todos da mesma família. Porventura, as múltiplas variedades no mesmo fruto são motivo para que elas deixem de formar uma só espécie? Por exemplo, a alface lisa e a alface crespa chama-se Lactuca sativa. É a mesma alface, mesma espécie botânica, não é? Porém com características diferentes que foram sendo moldadas, né, para atingir determinado objetivo, uma aparência, por exemplo. Nós sabemos que os animais de clima mais frio têm as suas extremidades reduzidas, as orelhas, os rabos e as caudas, por exemplo, para diminuir a dispersão de calor. É uma característica de adaptação que Darwin se preocupe muito em aprofundar essa informação. E quanto ao surgimento da humanidade em vários pontos do globo, isso acaba de vez com aquela ideia de Adão e Eva, um Adão e uma Eva, até porque eles só tiveram filhos homens, não é? Conforme o livro sagrado, a Bíblia, registra, né? Significa o quê? Em algum momento, a espécie humana, Homo sapiens sapiens, por exemplo, lembrando que existiram outros hominídeos, os neandertais, erectus, australopitecos e tal, tiveram um início. Esse início da humanidade não foi com apenas um casal. A ciência hoje comprova isso e reforça isso. E o Espiritismo já falava há mais de 150 anos. Ou seja, quem nós chamamos hoje de Adão e Eva, houve Adão e Eva na África, na Europa, na Ásia, na Oceania, na América do Sul, e essas populações foram migrando, foram se mesclando, né? Se adaptando às condições climáticas, ambientais, né? Geográficas da região em que se encontravam. Questão 54, para fechar. Pelo fato de não proceder de um só indivíduo à espécie humana, devem os homens deixar de considerar-se irmãos? Todos os homens são irmãos em Deus, porque são animados pelo Espírito e tendem para o mesmo fim. Estais sempre inclinados a tomar as palavras na sua significação literal. Essa última frase é uma advertência. Porque se a gente não refletir naquilo que lê, a gente vai estar propagando e perpetuando, né, inverdades, distorcendo o real significado das palavras. Por isso, algumas pessoas acreditam piamente em Adão e Eva, devem ser respeitadas, mas num primeiro momento, dentro da nossa ótica, não faz sentido. Caim matou Abel, filho de Adão e Eva. Aí Caim sai pelo mundo, encontra uma outra cidade. Caim se casa. Se casa com quem? Essa outra cidade era composta por que pessoas? Por quais filhos de Adão e Eva? Então a própria Bíblia, né, como um livro geral, com suas versões, em alguns pontos ela merece uma reflexão mais detalhada e a percepção de que houve algumas modificações de contexto que levaram a modificação de palavras, que levaram a modificação de contextos e de ideias. Então, o programa de hoje é esse. Falamos um pouquinho sobre a origem da humanidade, do surgimento da humanidade na Terra. Lembrando que nós somos da espécie Homo sapiens sapiens, somos todos filhos de Deus, fadados à perfeição e devemos amar uns aos outros, independente do credo, da etnia, da condição social. Curta, compartilhe, se inscreva em nosso canal e aperte a sinetinha, dá o like, né? E até o próximo episódio.